Bom, pessoal, vamos então aqui falar um pouquinho a respeito desse tipo de caso aqui, né? Que há 10 anos atrás não era nem considerado um caso de odontologia, né? Era um caso que o paciente está saudável, está ideal, não tem nenhum problema periodontal, nos tecidos de suporte, nenhuma disfunção oclusal, o paciente está ótimo do ponto de vista biológico, estrutural e funcional. Ele era considerado paciente saudável e há uns 10 anos a gente transformou essas faltas de proporção em uma doença, né? Quando todos os dentes não estão alinhadinhos, não perfeitinhos e aí veio a demanda pelas lentes de contato, pelas facetas laminadas. Mas vamos questionar um pouquinho a respeito desse tipo de caso e alguns fatores importantes que a gente tem que levar em consideração. E aí a gente tem que levar um pouquinho, vai ter que falar, eu vou falar muito pouco para não entrar em nenhum problema com ninguém, a respeito da ética, não é? Porque não dá nem para falar muito a respeito da ética, porque a ética humana ela é ludibriável, né? Porque transformar um caso desse em 20 facetas laminadas, né? 10 superiores, 10 inferiores, que é o que a gente vê toda hora na internet, a gente pode questionar um pouquinho, será que precisa de tudo isso? Né? Porque hoje o que a gente já sabe de persuasão, de técnicas de influenciação, a gente pode induzir o paciente a achar que essa é a melhor alternativa e ele compra e a partir daí a gente não tem mais nenhum problema ético. Né? A ética do homem, se eu perguntar, por exemplo, pode matar? Todo mundo vai falar, não, não pode matar, mas basta que você esteja num campo de batalha, seja o capitão de um pelotão de fuzileiros navais e mate 50 soldados do outro lado para você ganhar uma medalha de honra ao mérito. Essa é a ética humana, né? Ela é muito flexível e ela permite um monte de distorções. Então não vamos falar nem de ética para a gente não entrar nesse mérito, porque eu acho que isso, a ética, cada um com a tua consciência vai saber interpretar e avaliar o que leva você a fazer o que você faz. Mas vamos falar de outras duas palavrinhas que, como são mais no contexto humano, fica mais fácil da gente falar de tendência e modismo, né? E qual que é a grande diferença entre elas? Tendência é aquilo, vocês vão ver que é mais duradouro, é aquilo que coletivamente a gente vai escolhendo como um jeito de viver. O modismo ele vai rápido, ele se queima rápido, depois que não é novidade ele se acaba. E aí vocês vão ver o fenômeno que está acontecendo, né, com as lentes de contato, mas se for pegar na literatura, publicidade, tudo, você vai ver lá tendências. Resolvem problemas reais, e aí você precisa entender. Eles se fortalecem com o tempo, uma tendência. Riscos identificáveis e explicáveis que são direcionados pelas necessidades do público. Então, ela representa um novo jeito de viver e tem novos problemas, e aí você vai resolvendo esses problemas. O que a gente vê no modismo dessas lentes, principalmente desses dentes brancos, aí cai especificamente nesse exemplo, por exemplo, o uso das redes sociais crescentes é uma realidade? É uma tendência, e as pessoas vão aprender a se relacionar uns com os outros nessas redes sociais, isso é uma realidade. Agora, a utilização de letras neon para os gifts e nas publicações é um modismo, porque daqui a pouco acaba e vira até motivo de piada, não é? Eu diria que as lentes de contato, as restaurações cerâmicas, elas vão ficar, não são de hoje, não é uma tendência atual. Hoje se compra mais fácil essa ideia dos dentes mais alinhados, mas sempre foi. Agora, esses dentes brancos, está dizendo que é um modismo, porque você imagina isso daí, por exemplo, como outras modas que já aconteceram, lembra as modas de vestuário masculino para fazer exercício na década de 70, começo de 80, era esses shortinhos tudo coladinho e tal. Até que hoje você olha e dá risada. Lembra do modismo das ombreiras? Lembra? Os ternos até tinham ombreira e todo mundo achava lindo e maravilhoso. Modismo. Hoje a gente faz piada com isso, né? Essas calças arriadas até o pé que mostra a cueca, já virou até caso de polícia, né? Se não é atentado ao pudor. Isso várias sociedades questionam, né? Porque tem gente que praticamente anda de cueca na rua. Então, esses modismos, aquilo que tem uma tendência a se queimar rápido e que vai embora e que depois vira piada, hoje, os modismos não acontecem só
na odontologia, por exemplo, na dieta. Em dieta, hoje tem esse modismo da dieta dos limões, né? Que todo mundo toma limão com água com gás e assim por diante. E o que a gente está vendo? Depois de 5, 10 anos de um crescente uso dessa dieta, a gente está vendo envelhecimento precoce dos dentes, né? A gente está vendo aí a Ana Cecília e o PV falando sobre isso, crianças com 20 anos de idade com dentições parecendo que tem 40, 50 anos de idade, hipersensibilidade dentinária, todos os dentes não dá para encostar que dói, não pode respirar que dói. Então tudo isso, o que é? Por conta de um modismo deletério, você vai mudando porque vai percebendo que isso não se sustenta com o tempo. A mesma coisa, naturalmente vai acontecer com esses dentes brancos. Você imagina esse paciente, eu não vou aqui dizer quem é, porque ele já é um clássico dentro da odontologia, né? Mas você imagina essa personagem pública quando você tiver os seus 50, 60, 70 anos de idade. Ele vai ter que conviver com isso? Provavelmente não, provavelmente ele vai tirar tudo e vai refazer com outra cor esses dentes. Mas isso é o que é a tendência, é que é o modismo, que ele parece que é uma tendência, mas ele se queima rápido. O que a gente está vendo acontecer é que está se perdurando um pouco mais isso, né? Mas os dentes brancos começaram no Brasil tem poucos anos, mas você vê que as pessoas se orgulham disso. Até que vai chegar uma hora que vai todo mundo começar a tirar porque vai perceber que já passou, a gente envelhece e aqueles dentes perdem a nossa característica. Mas isso está acontecendo agora, parece que nunca vai acabar e está todo mundo, né, pedindo por 20 lentes de contato. Não é assim? Tem gente que vende isso como se fosse a melhor alternativa de saúde para a boca. Né? É triste quando você vê isso. E faz com que essa paciente venha no consultório e fala a mesma coisa. Fala, eu quero, ela não queria 20, mas eu quero 10 lentes de contato, quero 10 facetas. Eu falei, calma, vamos ver o que você tem na boca, vamos ver quais são as suas necessidades e se esse é um bom recurso para você. 10 facetas, 10 lentes de contato resolve o seu problema. Fiz a pergunta clássica para tentar entender o problema real da paciente, né? A queixa principal, falou assim, olha, eu não gosto dos meus caninos, que são muito grandes, primeira coisa que ela apontou, e alguns dentes fora do alinhamento. A hora que ela falou caninos grandes, eu já parei e falei assim, espera um pouquinho, se seu canino é grande, como é que eu vou colocar uma lente no canino e você vai achar que ele vai ficar menor? Então é a hora que você tem que, opa, já levanta uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha e fala assim, tem alguma coisa aqui que a gente tem que interpretar direito. E aí, vamos para o exame clínico. Então vamos ver, vamos conversar. E a hora que ela abre a boca, olha essas estruturas dentárias. Olha que coisa mais linda, todos os dentes rígidos, intactos. Né? E aí você vai avaliando um pouquinho mais, vai virando para ver qual que é essa discrepância de volume, porque muitos dos diagnósticos você não consegue traçar só olhando de frente, tem que olhar de lado, 12 horas, oclusal, e vai montando o quebra-cabeça funcional e estético, e aí você vai vendo que pode ser que os laterais aí estejam com um pouco volume, o contorno gengival esteja precisando ser potencializado, não é? Olha o sorriso em repouso, a exposição dos centrais, já está lindo, clássico. Paciente de 27 anos de idade, no sorriso máximo, um desenho, o desenho gengival, pode ser, aqui pede os laterais um pouquinho mais, e a gente vai aprofundando nos detalhes. A hora que eu coloco começa a estudar a face, o formato, a posição dos dentes, a proporção que os dentes tinham que ter dentro da literatura, né, de desenho do sorriso, de proporção interdental, de proporção intradental, altura e largura de cada dente, você vê que os 6 anteriores, se eles fossem próximos dessas linhas, eles estariam já no ideal em relação à face. Você vê que os caninos têm nada para fazer. O central, provavelmente, um cortezinho aqui, uma gengivoplastiazinha aqui, aumento com uma resina, se fosse o caso. Os 2 laterais são os que mais pedem alguma coisa. Eu falei, opa, potencializar esse sorriso, eu posso. Mas pegar 10 lentes, nesse caso,
e resolver o problema, não tem nenhum problema, não tem nada que dê para potencializar o sorriso, a não ser potencializar esses dois laterais, provavelmente alguma coisa no central. E vamos lá, vamos voltar para os estudos, vendo as linhas, né, da linha do potencial da estética branca, onde é que tinha que estar o alinhamento. E aí a paciente me atenta para mais um detalhe. Fala assim, eu não gosto do alinhamento dos dentes de trás. Aí me apontando os pré-molares. Quando a gente começou a fazer os desenhos, dava para perceber que os pré-molares estavam com um torque, estava um pouquinho aberto. Eu falei assim, mas está um pouquinho aberto, a relação oclusal completamente estável. 27 anos. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu posso passar uma borracha e arredondar essa ponta de cúspide para dentro. É o que eu posso fazer para ele entrar na posição que te dê menos desconforto. E provavelmente os seus caninos, os laterais é que estão pequenos demais. Se eu ganhar volume dos laterais, os caninos vão estar na posição ideal deles em relação à face. E aí propus para ela aumentar os laterais, fazer uma gengivoplastia tanto para cervical quanto para incisal e fazer esse reshape, né, esse recontorno dos pré-molares, dos dois primeiros pré-molares para ela. Ela ficou assim, falou assim, vou fazer com resina direto na boca. Aqui avaliando um pouquinho mais e mostrando para ela onde, e aqui ainda no sorriso máximo, a gente percebeu que um central 21 também podia ganhar um contorno na cervical aí, para ele alinhar com o 11 e melhorar um pouquinho aquele espelhamento. Se eu não fosse fazer a resina na incisal, pelo menos aquele ganho no contorno na cervical, a gente poderia dar uma equilibrada nas proporções intradentais e já melhorar essa composição do sorriso da paciente. Ela queria saber, eu falei, não tinha tirado alginato nem nada, nenhuma moldagem. Eu falei, deixa eu faço para você agora, para você já ver como o problema seu é de volume dos laterais. Eu vou fazer, no primeiro estágio, eu fiz só os laterais aumentando o volume sem fazer a gengivoplastia. Então vocês veem aqui, sem gengivoplastia, eu fiz primeiro, para ela ver como ficaria o alinhamento desses dentes, aumentando os dois laterais. E num segundo momento eu falei, agora deixa eu fazer, aumentando para a cervical, quando a gente fizer a gengivoplastia, a gente vai conseguir aumentar esse contorno e você vai ver a proporção dele aumentando, tirando um pouco da exposição dessa gengiva sua nos laterais, como é que fica. Eu estava ali na hora, aquele jogo rápido, vocês podem ver que o Zenith do 12 não está tão bem trabalhado quanto o Zenith do 22, mas era só para ela ter uma noção de volume e ver se não era isso que incomodava ela. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o que eu faço? Faço na mão mesmo, às vezes coloco na luva aqui, dou uma acertadinha, passo um brush aí, passo um pincelzinho, polimerizo e passo só isso. Passo um Softlex para acertar a superfície, homogeneizar a superfície. Normalmente é o Softlex, o laranjinha mesmo, ou o vermelho. Passo a enhancer na superfície e dou um polimento. Não é nem com a rosa não, com essa branquinha aqui, aqueles disquinhos em espiral. Esse daqui é um da Eve, do professor Arbex. Com esses 3 passos eu chego nesse brilho rápido para o paciente dar uma olhada. Ela falou assim, não, eu acho que é isso que está me incomodando, eu quero isso, vamos fazer? Eu falei, tá bom, vamos ver qual é o preço. Passei 2 facetas laminadas. Hoje, provavelmente, a gente poderia fazer em resina também. Na época, eu nem cogitava que as resinas poderiam chegar nisso, mas depois de trabalhar bastante, hoje eu vejo que elas também fazem o que as cerâmicas fazem. Mas eu falei, então vamos fazer 2 lentes de contato, aí vamos fazer 2 muito fininhas para a gente reanatomizar esses 2 laterais seus. Ela marcou, veio. No primeiro momento da consulta, tiramos a fotografia de cor, que é a mais importante para o laboratório. Peguei, fiz uma gengivoplastia com laser, e já fiz um acondicionamento da superfície, só as canaletinhas e um microchanfro, e fizemos a moldagem, tiramos mais uma foto, e aproveitei, como vocês podem ver, no 21, eu fiz também uma gengivoplastia do 21 para a gente ver se ela ia precisar futuramente de uma resina na incisal, mas ia depender muito mais depois que a gente arrumasse os 2 laterais, se ela estava confortável com isso. Então tá aí
os 3 pontos que a gente fez a gengivoplastia e eu já arredondando as pontas de cúspide. Eu aproveitei e arredondei um pouquinho a ponta de cúspide do 13, do 14 e aqui do 24, para encaixar eles no eixo da face. Moldei tudo. O que eu fiz provisório? Fiz a resina composta mesmo, aquela mesma que eu fiz o mocap. Eu coloquei um pinguinho só, coloquei um pingo de adesivo e usei uma resina da Micerium, a Bleach Enamel, e só coloquei ela já fazendo aquele contorno agora do Zenith, porque eu quero que cicatrize de uma semana para outra o Zenith na posição que a faceta vai me dar. Então já levei ela com pincel, vou deixando esse Zenith bem liso para depois só polir e de novo fiz o mesmo polimento que eu fiz no mocap direto na boca, porque não tinha feito. Fiz o mesmo, pode usar os 3, ou tem um kit, que é um ótimo custo-benefício, da DH Pro. Eles têm vários kits de vários professores, qualquer um deles funciona muito bem, porque todos os professores que estão lá controlam muito bem acabamento em resina. Você pega qualquer kit da DH Pro, também funciona. E esse é o resultado com que ela foi embora para casa e já vai poder avaliar se aquele contorno que eu fiz no 21 já é o suficiente para equilibrar. Não contente, eu vou, tiro umas fotos de rosto, porque eu preciso ver no rosto, na face do paciente, se aquele posicionamento que eu fiz dos 2 laterais e o volume já equilibra com relação ao eixo facial do paciente. Então tem ali uma foto com a face do paciente, eu coloco umas réguas e dou uma orientada para ver como é que está, os 2 laterais estavam bem posicionados, eu moldo, o laboratório fez as 2 facetas em feldspática, com toda a estratificação, com uma dentininha de fundo, aqui eu fazendo a prova seca, para ver a adaptação, o contorno, e para ver se ele estava fazendo o contorno que eu precisava do Zenith, para modelar o Zenith gengival do jeito que a gente queria. Aqui ainda a prova seca, só para ver como é muito fina, só para reanatomizar. E a prova úmida. Eu fiz uma primeira prova úmida com transparente. Como estava muito fino, o transparente puxou, você vê bem no meio do corpo do dente, ele puxou aquele matiz, né, aquele croma do dente, e você vê que ele amarelou, baixou um pouco o valor. Então eu mudei para um valor 1, para um clareado, para um bleach, e aí no corpo do dente ficou perfeito do jeito que imaginava que dava para ser. Deixa eu voltar para vocês verem, essa área bem no meio do dente é que mais se altera nesses casos em que a cor do dente já é bonita. Então aqui é com o transparente, vocês podem ver que fica um pouco mais amarelado, né? Aumenta muito o chrome, abaixa um pouco o valor, e aqui com o bleach. A gente escolheu o bleach, fez a cimentação, você vê que é tudo em esmalte, você não tem nada de dentina, então a longo prazo é ótimo. Aqui, após a cimentação imediata, como a gente coloca um fio afastador aqui, ele incomoda um pouco a gengiva. Aqui com a posição de repouso depois de cimentado. Aqui para lembrar como é que era a posição de repouso antes, então os 2 laterais que faltavam como coadjuvante nesse desenho do sorriso, agora eles na posição e no volume adequado, eles compondo isso. E aqui o antes e depois, potencializando o sorriso, para aquela paciente que queria 10 lentes de contato, o melhor custo-benefício, quero os 2, potencializar os 2 laterais, para eles escreverem a composição da estética e não deixar com que os caninos fossem agressivos demais. Então ganhamos o volume que eles deveriam ter, e a gente saiu dessa expressão para essa expressão, e aí aqui numa vista do sorriso de novo, para ver verticalizado em relação à face, como que está essa posição do dente, e ver se a paciente agora está feliz ou se a gente vai colocar, acrescentar. Se você olhar crítico, dá para acrescentar na incisal do elemento 21, dá para acrescentar um pouquinho de resina ali, e fazer espelhamento com o outro dente, mas ela estava feliz da vida, e a gente até propôs para ela, se você não gostar desse resultado, depois a gente coloca tudo, se você achar que deve, coloca tudo faceta, mas se fosse minha filha, eu não faria isso. Na minha filha, eu proporia esse planejamento, esse tratamento. Então, lembra que eu ganho a minha vida vendendo essa tipo de modalidade restauradora.
E se eu estou propondo para você menos, é porque menos é mais. E depois você vai avaliar comigo e ver se precisa. Então aqui numa outra tomada, o antes e depois, numa tomada de perfil, então onde tinha muita gengiva e a proporção do dente era inadequada em relação aos dois contralaterais, né, o canino central, agora bem posicionado, isso aqui foi no dia da cimentação, e aqui 3 anos depois, uma maturidade desse processo restaurador e você tem a cor ideal, né, quando você faz e consegue acertar no valor final. Para onde que a gente potencializou o sorriso dela, para quem queria 10 facetas, viraram 2 lentes de contato nos 2 laterais. E aí eu fico com uma reflexão do professor Baratieri sobre a não intervenção. E essa frase, não fazer nada quando nada é necessário, é mais potente que fazer o melhor do mundo quando aquilo é desnecessário. Por quê? Porque o que a gente vê hoje acontecer é triste. Às vezes, para chegar nos 500k, as pessoas estão fazendo sobretratamentos um atrás do outro, sem falar na idade dos pacientes. Às vezes, só para poder bater no peito e falar que faturou tanto no mês. E é triste, porque a gente vê que uma parte da odontologia ainda levanta e aplaude. Então talvez esteja na hora da gente repensar essa história e construindo um novo futuro. Deixo aqui minhas reflexões e espero ter contribuído para a reflexão de vocês. Um abraço.